Oi, galera, né? Vamos dar início mais uma semana, né? Uma semana assim bem atípica, né? Uma semana que já estamos dando início aos festejos juninos, tá certo? Por isso que eu coloquei já, me arrumei, fiz uma caracterização, né? Me caracterizei. Essa videoaula, só para que vocês lembrem, é uma continuidade da outra videoaula passada, né? Da semana passada. É outros aspectos que a gente vai observar sobre a Roma, exemplo da economia, da política. Então, vamos lá, né? Ó, vamos observar que, dentre algumas características que a gente pode destacar dentro da economia, da política e da sociedade, né? Aqui eu coloquei a imagem do Coliseu. Então, vamos primeiro entender como ocorreu essa divisão, né? Primeiro, a monarquia no século VIII até do século VI ao século VIII. Isso antes de Cristo, com o domínio dos etruscos. Depois a gente tem outra observação que a gente pode destacar, que é em relação à república, ou seja, o Senado. Depois o Império, e aí com Césares, né? Então, vamos lá, né? Primeiro, para que a gente entenda, a localização, eu já falei na aula passada, só para a gente retomar os conteúdos, né? A localização é na Península Itálica, aí do século VIII a.C. Depois, a gente vai observar eu já falei agora dos períodos da história da Roma Antiga, já destaquei alguns. Se vocês observarem na ilustração aqui, na animação, vai ter destacando a ocupação, como foi da República, como foi o Império, como foi a parte da herança dos territórios também. Não é isso, olha. República, que a ocupação da República no continente e, por fim, o Império. Então, vamos lá, né? O período monárquico. Nesse período, a sociedade romana ela estava estruturada em função da posse da terra, né? Como era essa organização social, para a gente observar? A organização social ela estava composta. Lembra que eu falei na última aula, patrícios, que eram aristocratas, eles pertenciam a um conjunto de famílias nobres. Depois, os clientes, que eram pessoas pobres, porém eles eram livres ou estrangeiras. Eles tinham a dependência dos patrícios que davam terras em troca de serviço. Os plebeus, que eram uma classe mais numerosa, mas não tinham direitos políticos nem de cidadania. Eles eram pobres e não podiam se casar com patrícios, tá certo? E, por fim, né, os escravos, que eles eram prisioneiros de guerras ou eram enjeitados quando crianças, eles não podiam legalmente casar e nem fazer testamentos, tá certo? Aqui é uma imagem que representa o Senado romano, né, reunido na Cúria. Olhe lá. Aí a gente vai destacar o período republicano, né? Que esse período a gente tem um destaque importante na questão do Senado, que ele era um órgão máximo da República. Ele funcionava como um órgão legislativo, cabendo-lhe, né, decisões sobre guerra, sobre a paz e controle também dos orçamentos públicos. Então, vamos lá, né? Quem é que fazia parte do Senado? Magistrados, né, que eles exerciam funções executivas e administrativas. Eles eram subdivididos em questores, pretores, edes, pontífices e censores, tá certo? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada um desses, tá certo? Então, vamos lá, para que vocês entendam. Quem eram os censores? Os censores eram o censo da população, era a contagem, né? Depois, a gente vai observar os pontífices, que eles eram encarregados de cultos religiosos. Aí vocês observam muito quando fala
Os pontífices, quando tem alguma reportagem que vai se referir aos pontífices, né, pontificados. Os édes, que eles eram administradores dos centros urbanos e também da limpeza, das festas. E, por fim, que é o principal, ainda vou falar também dos questores. Os pretores, eles eram juízes de questões familiares e sociais e, com o tempo, eles exercem função do exército. E o último, que é o primeiro, eles eram os questores. Eles coletavam impostos e administravam o tesouro público. Então, a gente vai ter questores, que coletavam impostos, pretores eram juízes de questões familiares, os édes, administradores dos centros urbanos, os pontífices, que eram encarregados de cultos religiosos, e os censores, que eram pessoas responsáveis pelo censo da população, né? Da contagem. Lembra até o episódio quando aquele período do nascimento de Jesus, que eles tiveram que sair, né, do local que eles estavam por conta do censo que estava ocorrendo na cidade, né? Então, o censo é como a gente vê hoje. O censo é para saber a quantidade de pessoas. No caso, hoje vai mais além, né? Vai em questão social, econômica, mas isso aí era importante nesse período do crescimento de Roma. Tá certo? Até aí tá tudo ok, né? Então, vamos ver qual essa classe, patrícios e plebeus, né? Que são as classes que mais havia uma distinção, né? Por que havia essa distinção dos patrícios e dos plebeus? Primeiro, as causas. Havia uma distinção injusta entre essas duas categorias sociais, né? Os plebeus, além de excluídos da magistratura, eles eram proibidos do matrimônio patrícios, lembra? Também as dívidas que eram contraídas pelos plebeus e a desumanidade dos credores patrícios, que prendiam os pobres sem recursos para pagá-lo, com isso eles adquiriam essas pessoas e elas se tornavam escravas, né? Então, essa retirada dos plebeus para o Monte Sagrado, né? Então, cansados da promessa do Senado, os plebeus eles retiram-se para o Monte Sagrado com o propósito de fundar uma nova cidade. Para voltar, os plebeus exigiam e conseguem, né, a nomeação de 2 representantes no Senado, que eram os tribunos. Até aí, eu acho que vocês estão entendendo, né? Então, nesse período, a gente observa que ficou intitulado como a vitória dos plebeus. Por quê, né? Porque os tribunos da plebe, eles podiam propor leis e vedar aquelas contrárias aos interesses da plebe. E aí, diante dessas vitórias, surgem algumas leis específicas que iam favorecer os plebeus, a exemplo da lei de Canuleia. O que essa lei ela exigia, o que ela falava? Né? Ela falava em torno da permissão do casamento entre patrícios e plebeus. Lembra lá quando eu falei quem eram os plebeus e quem eram os patrícios? É evidente que antes dessa lei, eles não ascendiam socialmente, não tinham a condição de que uma classe social inferior casasse com uma dominante. Com essa lei, houve essa possibilidade, eles começaram, né? A partir da lei da Canuleia. Também teve a lei da Sétia, que proibia a escravidão por dívida e acesso à terra pública, porque era comum, né, as pessoas se tornarem escravos mediante um pagamento de uma dívida, né? Não conseguia pagar uma dívida, então, uma dívida contraída, e aí ela tornava-se escravo na maioria das vezes, claro, da classe bem dominante, né, que eram os patrícios. Só que aí, entre 449 a 300 a.C., foram votadas
leis que aboliram a escravidão e permitiram aí o exercício de funções em qualquer magistratura por plebeus, que isso não era possível. Então, como ficou organizado, né, a organização política? Primeiro, o Senado ele conservou-se durante muito tempo, a República, que era formada por chefes dos principais famílias romanas. Né? Sua influência ela aumentou de tal modo que, no fim da República exercida, praticamente todos os poderes, né, como o consulado, que era encarregado do poder executivo, era exercido por 2 cônsules. Que esses cônsules, eles eram eleitos pelos comícios centuriais e pelo prazo de 1 ano. Também existia o ditador, que no caso de perigo para a pátria, ele era nomeado um ditador por 6 meses, com poderes absolutos. O primeiro ditador romano foi Tito Laércio, isso em 498 a.C. A organização econômica, como ela se organizava, né, economicamente o povo romano, baseava-se na agricultura e também no comércio. Inicialmente, era na produção e na comercialização de pães, legumes e raramente com carne, né? Mais tarde, tornou-se mais variados, com ovos, peixe, ostras e cogumelos. Essa comercialização de produtos pelo mar Mediterrâneo era todo feito pelo mar Mediterrâneo. Então, aí vocês têm uma imagem de como era essa comercialização, né? De acordo com as legendas ali, vocês vão observar, tá certo? Então, as primeiras conquistas, né? E a gente observar quais foram essas causas, né? Primeiro, a necessidade de conter a ameaça externa e conseguir mais terras produtivas foram uma das causas, né? Para essa expansão. Então, vamos lá. A expansão de Roma e as suas características como estavam estruturadas, né? Primeiro, a gente observa um conflito que era as guerras púnicas, né? E o aspecto político, que envolve aí a figura do irmão Tibério e de Caio Craco. O que é que isso aí ela estava organizada? Na apropriação pelos patrícios, né? Tibério Craco ele apresentava um plano moderado de reforma agrária e previa também um plano de terras, né? Esse foi o fato mais importante no aspecto político desses irmãos, que era a reforma agrária, que estava necessitada, né? A segunda expansão de Roma e as consequências estruturais estava relacionada, né, aí na figura ainda de Caio Craco, que ele assume, né, em 123 a.C., na tribuna da plebe, que aí ele conseguiu a aprovação da plebe e a reforma de benefícios aos plebeus. Né? Caio Craco seria aí perseguido, né? Ele começaria a ser perseguido, porque ele faz realmente uma estrutura, ele vai estruturar, né? Organizar, né? Essa consequência. Então, aqui tem como o Senado decretou aí o estado de sítio, dando aí plenos poderes aos senadores. Mário, ele reformou o exército romano, ele era um general romano contra a Namíbia, ele contratou mercenários, ele deu direito a espólios, salários e terras para a aposentadoria. Já Silas, ele já conduziu a vitória dos romanos às guerras sociais, revolta dos aliados de Roma contra a falta da proteção. Ele também expandia seu território pela Ásia Menor e a Grécia. E ele retoma aí, dá um retorno de 82 a.C. com poderes ilimitados, né, na ditadura. Também ele combate aí a anarquia e a violência. Crasso, ele reprimiu a reforma popular comandada pelos Espartacos, né? E nessa conjuntura aí, a gente se organizou aí, começa a organização dos triunvirados, ou seja, foi um governo de 3, né? Triunvirato. Então, elege 3 cônsules, que é Craco, Júlio César e Pompeio. Esse aí dá início ao primeiro triunvirato. O Crasso, ele morre combatendo os persas. Pompeu é assassinado por César no Egito. César assume o comando de Roma
coloca Cleópatra no poder do Egito e aniquilou todas as tropas da Ásia Menor. E esse assassinado por membros do Senado em 44 a.C. Então, isso aí é um resumo de como foram os triunviratos, tá certo? Então, o segundo triunvirato, ele já vai destacar a figura, né? Porque havia rivalidade de Marco Antônio e de Otávio. Marco Antônio, ele pretendia formar um império separado com Cleópatra, né? A vitória de Otávio com apoio do Senado, depois Otávio, ele se autoproclama Augusto, que era o poder divino, e daí dá o fim da república para o início do império. Né? Otávio Augusto, ele cria aí uma dinastia Júlia, ele concentrou totalmente o poder entre si, governando acima do senador, né? Indicava aí o candidato ao postos eletivos, comandou o exército, ele detinha todas as atribuições dos magistrados. E aí nasce nesse período que a gente sempre destaca, né? Quando pergunta em relação a Roma, tem alguns aspectos que são importantes. Um dos aspectos importantes é a política do pão e do circo, né? Que eram festivais de combates com gladiadores e com também distribuição da comida, né? Isso aí visava a diminuição das tensões populares sobre Roma, porque nesse período, além de ter uma escravidão bastante acentuada, eles temiam por essas revoltas. Então, isso foi uma forma de manter aquelas pessoas, né, elas estariam, despreocupadas com a política e se envolvendo com coisas assim, né, relacionadas. Era uma distração, na verdade. O pão, porque, efetivamente, era a questão de sobrevivência, né? E aí a Pax Romana, que é o notável desenvolvimento urbano e artístico. Então, no Baixo Império, lá no século III, já começa aí o colonato, que é a divisão do latifúndio em duas partes, que é a reserva senhorial, que se mantinha nas mãos do proprietário, e os lotes cedidos aos trabalhadores, que eram chamados de colonos. Né? Aí vem o governo de Diocleciano, que esse governo ele torna-se o imperador com apoio das legiões. Ele transferiu a capital do império para Nicomedênia, enfraquecendo aí Roma. Temia os três perigos da cidade, né? Que era o Senado, a plebe e as legiões. Ele institui aí a tetrarquia, que era composto de um Augusto e de um César. Ele revigorou o caráter divino do poder real e ordenou aí o fechamento de todas as igrejas cristãs, instituindo o culto solar de origem egípcia. Após a sua morte, né, os três governantes restantes entraram em choque, saindo vitoriosos. Constantino, que foi o único imperador de 313 a 337 depois de Cristo. Então, vamos lá, né? Eu deixei uma atividade, que foi uma atividade relacionada, a gente vai fazer a correção agora dessa atividade, que essa atividade foi da página 47 do livro, que vocês teriam que fazer uma relação da invasão dos povos germânicos com a crise do Império. Então, isso aí vocês teriam que fazer um texto. E na segunda questão, qual foi a forma de trabalho substituindo o trabalho escravo? Isso é a página 47. Na terceira questão da página 48, é sobre a expansão. Eu vou fazer o seguinte, para não se estender muito, porque são realmente questões que vão levar muito tempo para serem corrigidas. Então, eu vou deixar essa atividade para ser corrigida na próxima aula. Então, eu vou terminar aqui a videoaula, né? Na próxima aula, a gente vai fazer somente a correção, tá certo? Então, até a próxima aula, né? Que vai ser só as correções.